E estamos em mais um Gambito da Rainha com essa rainha maravilhosa, doutora Kátia. Vocês vão conhecer que história de vida. Olha, eu estou muito feliz, obrigada por esse convite, né? Estou muito feliz de estar aqui e dizer que acho que na história do protagonista da história, todos nós precisamos, né, de ter uma jogada, né? E como o Gambito da Rainha é uma jogada do Sim. xadrez, né? Eu acho que o protagonista da sua história precisa disso. E doutora Kátia, quem é a Kátia? Olha, a Kátia é uma menina que veio do interior, sou caçula de 10 irmãos, né? Eu sei o que é viver na escassez. Uhum. E, e hoje eu posso dizer que eu sou uma filha amada de Deus, com um propósito de vida e uma missão. Sou mãe, sou esposa, sou profissional, sou amiga, né? E eu acho que o que faz da vida são essas conexões. São, quando a gente fala quem é você, eu falo assim que quem é você está tudo ligado naquilo que nós conquistamos, Sim, né? E aí é diferente, sabe, Joyce, daquilo, o que é você? sim. Né? Então, quem é você foi tudo aquilo que eu construí ao longo da vida. Igual eu falei, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou uma filha de Deus, né? Eu sou nora, eu sou irmã. E, e o que é você é aquilo que a gente traz na nossa humanidade. E eu acho que a gente precisa linkar sempre quem é você e o que é você, Sim, né? incrível, né? Porque o que é você está ligado na sua humanidade. E a gente vê hoje o ser humano muita desvalorização humana, né? E a questão da humanização, ela está bem ligada na questão do amor, da misericórdia, da compaixão, do servir, né? Sim. E eu acho que quando nós sabemos o nosso lugar como humano, a vida ela vai dando mais sentido, E vai né? dando seus caminhos, E né? vai dando os seus caminhos, porque aí eu sei quem eu sou como pessoa, né? E o que eu sou no mundo. Eu acho que esse papel de pertencimento, ele é muito importante na história do ser humano. E doutora Kátia, o que que, falando de caminho, da sua trajetória, o que que te trouxe até aqui para ser essa mulher posicionada e estar aqui? Qual foi essa história? Eu costumo dizer que cada mulher carrega uma história. É Isso é verdade. muito É poderoso. verdade. Então, Joyce, a minha história, ela é marcada, eu falo assim, por resiliência e fé, né? Eu nasci, a minha mãe já estava com 47 anos, nossa, né? uhum, Então, assim, meus pais foram para mim quase avós, né? uhum. Então, de uma família do interior, eu sou a única filha que cheguei a uma formação. E você é a caçula? Sou a caçula, Uhum. né? Então, assim, eu tenho sobrinhos mais velhos do que eu. E quando eu Nossa, que nasci, interessante. eu fui desenganada pelos médicos, né? Então eu falo assim que eu sou fruto de um milagre, né? Então eu falo que minha missão de vida e de fé começou desde o nascimento. E sempre quis estudar, sempre fui muito curiosa, Uhum. né? E no interior a gente estudou na escola de fazenda, depois a gente foi para a cidade, e eu ficava numa casa só para poder ter o lugar de morar para estudar, Nossa, forte isso, hein? né? E aos 13 anos eu comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar numa padaria em Arinos. E depois o dono da farmácia tomava café comigo todos os dias, ele gostava do misto que eu Você trabalhava fazia. na farmácia? Trabalhava em padaria. Padaria? E aí, aos 13 anos, eu fui para a farmácia. Hum. E aí, eu trabalhei 6 anos até terminar meu segundo grau. E eu vim para Brasília em 2001. E vim para Brasília e fui trabalhar na Distrital, que hoje é a Rosário, Hum. né? E aqui eu comecei a construir minha vida. Tipo, vim perdida, sem saber como é que funcionava as coisas aqui em Brasília. Mas, assim, foi uma descoberta e eu falo para você que foi força e persistência. Porque com 6 meses que eu estava em Brasília, eu vim morar com meu irmão. Que você tinha 13 anos nessa época. Não, eu já Ah, estava tá. com 19 13 anos. anos em Arinos, né? 13 anos em Arinos. Com 19 anos. E com 6 meses que eu estava morando com meu irmão foi assassinado aqui em Brasília. Meu Deus. Então, assim, essa coisa de Era na Ceilândia, algum não, lugar a assim, gente, a não? gente morava, eu morava com ele na Santa Maria, Uhum, eu trabalhava na 25 do Lago Sul uhum. e ele era gerente do Super Maia. Ah, assalto. E aí ele tinha uns lotes na estrutural, a estrutural estava Sim. naquele tempo de loteamento e ele estava construindo na estrutural. E aí ele me ligou e falou assim, você vai para casa que hoje eu vou na estrutural levar o pagamento dos pedreiros. E ali ele foi assassinado.
Nossa, que forte, hein? E E como é aí, que foi da partir daí? O que que você... aí, a partir daqui, Você teve assim, que enterrar ele aqui ou teve que levar pra enterramos Minas? aqui, avisei para os meus Você era pais. sozinha aqui com ele? Não, tinha as minhas irmãs que são casadas, mas Uhum. assim, junto era só eu e ele que morava junto, né? Meu Deus. Então eu tomei a decisão de não ficar mais em Santa Maria. Uhum, Aí eu fui para Samambaia, lugar uhum, diferente. Continuei trabalhando no plano. E aí eu conhecia muito de medicação. uhum. E naquela época tinha aquela coisa que mulher em farmácia era só perfumista. É mesmo, eu lembro. E eu não conhecia nada de perfume, coisas importadas. Eu conhecia de remédio. E aí eu comecei, tipo, tirar férias de gerente, de supergerente. Ah, E fui. Aí depois teve a transição, que a Rosário comprou a Distrital. uhum, E eu tinha um cliente lá no Lago Sul, que era o Mário Rapta, que é o dono do Big Box. Aí ele uhum. me chamou para trabalhar direto com ele. E aí foi outro desafio, Que era né? outro segmento, né? Não, ele queria Farmácia? farmácia. E Ah. aí eu fui com Foi ele. tipo como se você fosse a supervisora das A farmácias. gente foi montar do nada. Meu Tipo, Deus. criar CNPJ, comprar a lista de medicamento, a estruturação, layout, tudo. E aí eu fui trabalhar com o Mário, né? O Mário tem o maior carinho por mim. E a gente sempre que tem oportunidade de se ver. E eu trabalhei com ele. A gente montou a primeira, a segunda, a terceira, a Hum, quarta, a quinta, a sexta loja. E aí eu tinha terminado a minha faculdade uhum. de administração e na faculdade eu conheci o Daniel. E aí é o meu marido, eu tô há 19 anos casada. 19 anos? 19 Ah, que anos linda. casada. E fiquei com o Mário 6 anos e com o casamento eu vivia pro trabalho. Uhum. E viver pro trabalho, Joyce, vai tirando da gente a oportunidade de cuidar da família. É E verdade. aí, recém-casada, sábado, domingo, o gerente ligava, sistema caía, farmacêutico não ia, e eu tinha que sempre ir atrás, e eu não tinha tempo. E aí eu tive que fazer uma escolha Ah, entre continuar no sim. trabalho ou o meu casamento. E o padrão caiu muito de vida? De vida, não. Uhum. Já estava numa situação que planejou e que conseguiu Sim, sustentar. porque antes de casar, Joyce, eu, naquela época, né, antes que tinha a questão dos genéricos, né, que os genéricos foi a partir de 2001, a gente ganhava uma comissão muito boa em Uhum. farmácia. Então, Sim. assim, eu tinha um salário muito bom. Uhum. Tipo, com 1 ano e pouco, no máximo 2 anos que eu tava aqui, eu já tinha comprado a minha casa na Samambaia, Uhum. tinha comprado o meu carro, já tava na faculdade, né? E como é que você consegue hoje, assim, olhar para trás e você ver assim, é porque eu falo assim, Gambito da Rainha, ela fala sobre o sacrifício, né? E sacrificar para entrar no jogo da sua vida, no tabuleiro. E o que que você teve que sacrificar para estar onde você está hoje, né? Nessa decisão de estar com a família, né? Parece praticamente sacrifício, mas assim, o que te lembra assim de uma coisa que você fala, meu Deus, e agora? Joyce, uma coisa que eu falo, né? Até às vezes converso com amigas, já falei isso em terapia. Uma coisa que eu tive que sacrificar foi a questão de hobby e entretenimento. Eu acho que essa mulher, quando todo ser humano, né? Quando é disciplinado, ele tem que focar e ir, né? Foi. E o Eu foco, acho, eu acho que isso, sabe? E aí o que porque que você acontece? casou também muito nova, né? Casei aos 23. Aham, nova. Casei aos 23. E aí, assim, depois de 1 ano de casada, eu saí do Mário Uhum. e compramos a farmácia em Sobradinho. Ah, vocês têm uma farmácia Sobradinho. Aí montamos a farmácia em Sobradinho de 2008 até 2017. Uhum. Aí, 2017, não quis mais o ramo. Aí, em 2017, assim, eu perdi a minha mãe, Hum, eu ficou entrei, emocionalmente eu abatido. entrei em depressão, eu já tinha tido meu primeiro filho, Uhum. ele teve um apendicite e sulfurou. E Nossa. aí eu fiquei no hospital de base por 3 meses. Esse distanciamento do comércio, assim, o dono ele é o coração. É, Aí verdade. as coisas começou e teve também a questão financeira, né? 2017, se a gente for ver em toda a história do Brasil, foi uma situação financeira muito difícil. Foi. E a gente optou em fechar. Uhum. E foi outro desafio. Você começou uma nova profissão. E que profissão E foi aí essa? o que que aconteceu? Eu quis estudar. Falei, nossa, minha mãe sempre falou, estuda porque
Você não sabe o dia de amanhã, é a única coisa que você não perde, aquela coisa toda. E aí, quando eu comecei a fazer terapia, que foi quando a minha mãe morreu, e quando o meu filho ficou entre a vida e a morte, eu vi que não era só o trabalho, Uhum. que tinha outras Verdade. coisas também. Verdade. E aí eu quis mudar a qualidade de vida. E hoje, qual que é a sua especialização? Aí eu fiz pedagogia, quando eu fechei a farmácia. Dei aula por um tempo. Aí eu fiz uma pós em psicologia clínica e eclesiástica, gostei. Comecei a atender nos gabinetes de igreja, que eu também sou cristã. Uhum. E fiz uma pós em psicanálise, fiz a formação e fiz também a constelação sistêmica. Uhum. E aí comecei a atender. O que que é uma constelação sistêmica? Porque A co- tá acontecendo muito, né? Às vezes a gente não sabe o que que é, só ouve o falar. Na verdade, é um tipo de psicoterapia que ela trabalha as 3 ordens do amor: Uhum. o pertencimento, a hierarquia e o merecimento. E aí a gente vai olhar isso dentro das dinâmicas familiares. Uhum. Que muitas das vezes a gente vem para a vida e a gente está repetindo um padrão, talvez do avô, da avó. Uhum. A psicoterapia sistêmica, ela traz exatamente essa situação de fazer você se sentir pertencente ao seu clã, Uhum. entendendo as dinâmicas do sistema familiar, Sim. né? Então a gente vê hoje muita gente se sentindo preso Uhum. porque está preso numa história do passado. Uhum. E aí essa coisa Mas do trabalha também o intergeracional ou o passado mais recente? Não, geracional. Hum, Geracional. caramba, que incrível, hein? É uma técnica incrível mesmo. E como é que é trabalhado isso? Como que vai essas fases de desenvolvimento? A pessoa que chega até você, ela tá doente ou ela não tá conseguindo desenvolver alguma área? Como é que é? Então, quando a pessoa ela chega, a gente faz primeiro uma anamnese. Uhum, Dentro dessa anamnese, a gente vai ver o histórico e a história da pessoa. Dali, a gente consegue identificar se tem uma repetição de padrão, uhum, se tem uma falta de pertencimento, se houve uma uhum. quebra de hierarquia ou se a pessoa ela não se sente merecedora diante da vida. Que E lindo. aí a gente faz usando pessoas como representando os membros da família, como também bonecos Hum. representando. E aí a gente vê assim muito forte que as pessoas elas repetem muito o ciclo, né? Repete muitos E ciclos. essa repetição de ciclos, Chama emaranhamento. emaranhamento, É, uhum. chama E, emaranhamento. e essa repetição de ciclos ali, ela te prende no mesmo lugar. No mesmo lugar. Porque você. E outra coisa, o ser humano ele precisa se desenvolver. Ele é bebê, ele é fisicamente, e ele precisa se desenvolver emocionalmente e espiritualmente, né? Então, Exatamente. eu acho que o que acontece com essa pessoa que fica ali no mesmo lugar, não consegue se desenvolver uma frustração, né? Seria isso, Kátia? Seria, Doutora Kátia? não, seria, por exemplo, uma frustração. Ou tem muito casos de, por exemplo, alcoolismo. O avô era Hum, alcoólatra, o pai não foi, o filho é. Pula uma geração. Pula uma geração. A outra coisa também, aquela mãe muito forte, Aham. ela ensina a filha a ser forte. Hum, E aquela filha vai para a vida e ela tá brigando com o masculino o tempo todo. uhum. Tem até uma série que eu super indico, que é muito legal na Netflix, que é Uma Nova Mulher. Eu assisti, muito legal Eles mesmo. trabalham aquele movimento que o xamã ele faz, é a Uhum, constelação. uhum. E como é que você trabalha isso dentro do cristianismo? Porque tem muito tabu, né? Em relação a isso. Tem Porque muito aí já fala, tabu. ai, místico. Tem muito Eu tabu. costumo dizer que tem uma palavra que eu gosto muito, que quem visitou Jesus foi reis magos. E às vezes fala, ah, eram sábios, sim, mas tinham, assim, uma coisa, na época, né, da questão da magia. E por que foram reis sábios? Porque essas pessoas tinham conexão, têm conexão, independente do que elas atuam, a gente não sabe, uma conexão muito forte com o mundo espiritual, né? E foram 3 reis magos, tá lá escrito, reis magos. Né? Eu acho que as pessoas, elas se distanciam muito por causa da questão do tabu, da questão também da religiosidade. É, eu E acredito. aí, como é que é isso? Como é que você consegue conciliar essas duas Olha, eu situações? confesso para você que quando eu comecei a desenvolver o meu trabalho profissional, eu tive alguns embates. Uhum,
Só que, assim, antes de fazer a constelação, eu fiz teologia. Uhum. Aí Então, você assim, entende do mundo o espiritual. mundo, a questão da constelação, eu fiz ela baseada na luz da Bíblia. Uhum. Porque Deus, ele é um Deus geracional. Ele vai Sim. falar de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uhum. Então, assim, não tem como, teve coisas que um vai repetir que foi o outro. Uhum. Então, a gente vê a história de Moisés. Uhum. Moisés, ele teve uma missão e um propósito, sim ou não? Sim. Né? Uhum. Então, para poder tirar o povo do Egito, ele teve uma missão. Mas como homem, ele fracassou? Sim. Sim, porque ele casa e aí no meio do deserto, ele devolve a esposa e os filhos pro sogro. É triste, né? Ele quebra o papel dele. Uhum. E é isso que a constelação traz. É você não... A partir de mim, eu posso fazer diferente. Uhum. Então, cada um tem sua história, o seu lugar no mundo, o seu pertencimento, né? Uhum. E ninguém vai colocar, por exemplo assim, não vai vir ninguém para substituir a Joyce. Sim. O DNA É da único, né? Joyce, todo lugar que você for, ele é único, Uhum. né? Então, a psicoterapia, ela trabalha mais nessa visão mesmo, Uhum. de trazer exatamente o pertencimento e uma hierarquia, né? Então, a gente vê que Deus, ele trabalha com princípios. E como é que você faz esse tipo de quebra na mente da pessoa? Para que ela quebre, perdoe? É como se fosse um perdão para gerações passadas? Como é que funciona isso? Deixando com eles o que é É deles deles? e seguindo em frente com o que é seu. Uhum. Então, assim, tem um texto de você verbalizar, de você ressignificar. E aí, para poder completar esse trabalho, eu fiz uma pós em Neurociência e Desenvolvimento Humano. Uhum. Que a neurociência, ela faz essa neuroplaticidade. Porque às vezes as pessoas fazem isso com muita irresponsabilidade sem estudo, né? Sem E estudo. assim, como é que funciona esse acompanhamento? Quanto tempo a pessoa, você acha que assim, ela consegue nessa técnica desenvolver com esse acompanhamento que você tem, desenvolver logo depois, ou ela demora tipo tanto tempo, mais ou menos, para poder a média? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Assim, porque a gente trabalha como se fossem as estações. Uhum. Então, vai mais ou menos 4 meses. Que aí a gente fala que vai reverberando no campo morfogenético. Porque nós somos energia, Sim. né? Uhum. Então, assim, a pessoa vai tomando consciência e é aquela coisa. Eu vejo, tomo consciência e mudo. E é nítido? Nítido. Uhum. A psicoterapia, ela vai fazer você ver e tomar consciência. Cara, esse comportamento não é meu, isso é da minha mãe, Uhum. né? E aí eu uso a questão da espiritualidade, porque o Espírito Santo, Joyce, é a nossa consciência maior. Sim. Então, vai ter momentos que eu não sei onde aquilo começou, a gente pergunta para o Espírito Santo, a gente faz uma técnica de PNL e vem na hora a lembrança. Uhum. É muito forte. Uma das principais resoluções da minha vida, Kátia, foi a questão de eu voltar lá atrás e saber onde foi o abuso. Que foi uma das coisas que arrasou minha vida, foi a questão do abuso. E onde foi o abuso? Então, eu não lembrava. Era uma coisa que estava no meu, não sei se é subconsciente que fala. Subconsciente. Eu não lembrava. No dia eu lembrei da roupa, eu lembrei de tudo. Eu lembrei da forma que foi. Tem gente que lembra do cheiro, Eu lembra... acho que eu fiquei 3 meses em depressão pós. Que eu nem imaginava que isso. Aí foi muita coisa conectando e como se fosse realmente um quebra-cabeça, entendendo o que estava acontecendo. Aí, que eu te falo, minha mãe sofreu abuso dentro da igreja. Por lideranças também. Quase na mesma idade. Eu fui com 7, ela foi com 5. Olha como se repete. Repete. É muito forte isso, né? Então, às vezes, você tá sofrendo uma coisa na sua vida hoje, né, Kátia? Doutora Kátia, que vai se repetindo e você não sabe por quê. Mas se repete. Se repete. E é uma coisa que você não sabe que foi da geração passada. Eu acho que a psicanálise, ela tá aí para poder resolver então, esse eu emaranhado. gosto muito da psicanálise porque ela tem essa acessibilidade ao inconsciente, né? Então, aquilo que está no inconsciente, a gente traz para a consciência e resolve. Nossa, muito né? forte. Eu atendi um paciente essa semana que ele tem tudo para dar certo, Joyce. Só que não dá. Só que não dá. Em algum momento ele se esconde. E aí, numa técnica dessa, a gente foi ver por que ele se escondia. E aí ele lembrou da história que a avó dele contou para ele. Nossa. Que a mãe escondeu a gestação dele até os 7 meses. Então, assim, é a condição que ele traz de uma forma inconsciente, que parece que a vida vai acontecer e ele precisa se esconder. Então, a gente precisou ir lá e entender que ele não é mais aquele bebê e ele fazer aquele resgate. E apresentar a vida. E ele visualiza?
a gravidez, a mãe, tudo? Consegue. Ah, Mentalmente consegue. uhum. O subconsciente, ele tem esse poder imaginário, né? E tudo que a mãe sente, o bebê sente de verdade, Sente, né? sente. Eu tive um trauma muito grande na minha. Não na gestação, a gestação foi perfeita. Eu tive que fazer isso por causa da questão da descoberta do diagnóstico, da questão do aspecto autista. Então, a minha mãe, ela, no parto, a doutora quis fazer rápido. Então, não pegou anestesia na primeira parte que cortou. Então, eu sofri muito depois, sem saber que era disso, né? E quando minha mãe foi fazer para poder escrever, porque os pais têm que escrever, né? A história ali, a gente chorou muito. Ela chorou muito. Eu não sabia que aquilo causava dor. Eu sabia que tinha acontecido, mas que causava tanta dor nela. Tem a dor emocional. É. E aí foi onde eu acho que a gente recebeu uma cura muito forte, muito poderosa. Tanto eu quanto ela. Mesmo que a gente não estava dentro de um consultório. Imagina, a gente não estava dentro de um consultório. Minha mãe tem resistência a ir ao médico. Eles têm resistência a ir ao médico. Mesmo que não estava ali dentro do consultório. Eu estava sendo tratada e ela foi tratada. Que loucura, né? Como é que é isso? Mas é porque, assim, na verdade, a dor do outro, ela reflete em mim, né? Uhum, Eu gosto muito de Freud e Lacan, que são os pais da psicanálise, que eles vão dizer, né, principalmente Lacan, ele vai dizer que o outro é o meu espelho. uhum, Então, o que dói no outro, o que eu vejo no outro é um reflexo meu. sim. Então, quando eu me curo, eu olho para o outro, eu libero o outro. Hum. Isso os passados também, que não E estão seus aqui. passados também, Porque a gente carrega eles dentro do nosso DNA. nosso DNA. E como seria? Porque, Kátia, quando eu penso na estrutura de DNA, eu penso na estrutura de DNA espírito e DNA alma. Hoje, na psicanálise moderna, eles pensam assim também? Ou já pensavam no passado? É uma Não, reflexão que eu fico fazendo. não, no passado não. Uhum. Mas Porque é assim, a descoberta do DNA agora, né? por exemplo, assim, Recente. mais Freud era judeu, Uhum. né? Então ele falava muito sobre as sombras. Uhum. E ele não sabia de onde vinham as sombras, né? Uhum. Então foi numa primeira. Ele era doente também? Se curou ou não? Ninguém sabe. Não, ele não era. Mas ele Ele tinha uma começou paixão por estudar. Como é que é essa história? a história de Freud. Ele era judeu, Uhum. os pais eram ortodoxos, então eles assistiam. Então, assim, tinha a mesquita, ele assistia os cultos, mas ele via muito a mãe dele com sofrimento. E ele não Uhum. sabia por quê. Uhum. E aí ele começou a ter, tipo, alucinações Uhum. à noite. Uhum. E aí ele foi buscar de onde vinha aquelas alucinações. Falou que vinha de um porão. Uhum. E foi quando ele fez a primeira técnica de hipnose, de Uhum. entender o que estava por trás. E foi do Holocausto, não? Não Hã? tem nada a ver. Foi do Holocausto, não? Não, Não não, tem na nada a ver. verdade não tem comprovação científica falando que se foi do Holocausto, sabe? Aham, tá. Mas aí ele começou a entender. E aí, no caso de histeria, ele começou a fazer técnicas de hipnose dentro da psicanálise, que é uma das técnicas da psicanálise, e trazia a cura para aquelas pessoas que estavam em histeria. A histeria hoje seria uma bipolaridade, não? A histeria, No alto que a pessoa fica. Ou não? Histeria é o quê? Seria o quê? a histeria seria hoje uma estafa mental, Hum, seria, vamos voltar, uma esquizofrenia, uhum, vamos dizer assim, mais próximo, não vou dizer a bipolaridade, mas a borderline. hum. Essa Porque a bipolaridade a pessoa nasce, a borderline a pessoa adquire, é isso? Porque eu acho muito adquire, parecido uma com a outra. adquire. E está muito ligado aos sentimentos da mãe, né? Hum. Principalmente o borderline, ele é muito carente. Ele nasce ou ele Ele adquire? desenvolve, É. E o bipolar não, já nasce. já nasce. Uhum. Que interessante. Qual que é a diferença de um pro outro? Porque o A maior bipolar, diferença? o bipolar, ele fica em dois aspectos. Ele vai Euforia, né? na euforia e a mania, que é a euforia, né? E na questão do depressivo ou vítima. Hum. Então, ele vai contar histórias, ele, por exemplo, assim, quando gosta de academia, só academia. Daqui a pouco ele não gosta mais. Aí ele vai falar da academia como se fosse uma vítima da academia. Como assim? Que ele não gosta, que cansa, que não sei o Ah, quê. entendi. Entendeu? Então, ele fica aquele lado E negativo, o. meio que depressivo. Uhum. É muito forte isso. Muito forte Pode isso. durar muito tempo ou pouco Pode. tempo. Uhum. E o borderline? O borderline é aquela Borderline. coisa que é a questão do sentimento. Ele é muito melancólico, Uhum. tem uma necessidade de sentimento e carrega com si muita codependência emocional.
Tem muita gente que só descobre muito mais velho, né, Muito no mais caso. velho. Hoje em Muito, dia fala muito, muito muito sobre mais isso, mas não velho. falava E antigamente. aí isso vem a questão de problemas de relacionamento, e ele fica sempre nessa coisa. Uma hora ele está muito estável, outra hora ele não está. Ele tem uma carência excessiva. Ele não Nossa, consegue forte. fazer nada sozinho, ele acha que sempre E já o precisa de bipolar alguém. consegue. O bipolar consegue. E é doido. Vai lá fazendo os trem. Não vamos falar doido, né? Ele tem a sua Quando eles patologia, falam que é maníaco, é o quê? Maníaco. Mania. Como é que você falou? picos de mania. Você ia ser o maníaco daquela época? Que falava que a pessoa era maníaco? Não, Não, na né? verdade, o maníaco daquela época, ele estava muito ligado à psicopatia. Uhum. Ah, entendi. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Entendi. E qual que é a outra que tem mais se destacado na nossa sociedade também? Seria o espectro autista ou Hoje tá em, neurodivergente? Esse hoje, bipolar é neurodivergente, não. não. Tá. Hoje está em evidência o autismo, né? Até pessoas falam que é modismo, porque Uhum, todo não mundo é, né? agora E sai não com é. diagnóstico, na verdade não é. Eu acredito que E hoje, respeita o sofrimento do eu próximo, acho né? que hoje, sabe, Joyce, é a questão de conscientização. Uhum, E assim, as pessoas muitas das vezes não sabem acolher um autista, é verdade. né? Pode ser de nível leve, de nível alto. A gente vê isso nem em E políticas muita gente públicas banaliza o voltadas para sofrimento isso. do próximo e até o Exatamente. próprio seu Sim, sofrimento. Né? E sim. é assim que eu falo muito para as mulheres que eu cuido. É essa questão de banalizar a dor. Você não sabe o que a pessoa está passando. Por que que você fala que a dor dela é menor ou maior que a sua? É igual uma crise de Não existe isso. ansiedade. Tem gente que fala que a crise de ansiedade ela é uma frescura. Gente, não é. É real. Uhum. É E real. dói muito, né? É real. Eu tive crises de pânico. Então, assim, eu pensava que estava morrendo. E era muito forte. Eu falava assim, meu Deus, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. E aí me levava para o hospital, não era nada. Era só uma pulsação mais alta. E eu não conseguia falar, começava a travar tudo, o peito começava. Parecia que meu coração ia estourar. E aí eu tive isso numa época muito de depressão, assim, uma época muito difícil. E essa, e a, e a, é justamente isso, as pessoas não sabiam como lidar. Então caiu uma lágrima assim, eu tava passando mal, não conseguia respirar. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá morrendo, sabe? E isso daí é muito marcante, né? As pessoas não sabem como lidar. Por isso que o conhecimento é muito importante, porque às vezes você não tem, mas tem uma pessoa do seu lado que tem, que vai ter, que vai desencadear. Exatamente. Nesses casos, a melhor forma é você fazer a respiração diafragmática. Sim. Puxar pelo nariz por 8 segundos, soltar por 7 Uhum. segundos, que você diminui a frequência cardíaca e melhora a oxigenação cerebral. Para quem não conhece, o que que seria a respiração? Ela seria, não é do pulmão, né? Não, do diafragma mesmo, que é Uhum, essa que você puxa, segura e uhum. sopra pela boca. Essa, Vamos ensinar. né? Puxa, Puxa, segura. Aí você pode hum, ver que já dá uma relaxada, sim. diminui a frequência cardíaca, E você faz oxigena. isso e melhora a oxigenação do cérebro. O que que acontece? O estado de ansiedade, ela tira a pessoa do estado no momento presente. Uhum, Quando a gente faz essa respiração diafragmática, traz. a gente desacelera a questão neural e Uhum. cognitiva e leva você para o estado presente. Tá vendo? Respiração Diafragmática. diafragmática. Sim, Bora treinar isso. é. Eu vejo assim, a geração muito doente, né? Emocionalmente. Eu acho que eu acho não. Eu tenho certeza que já existia, só que tinha os tabus e não tinha nome, não tinha estudo científico. É que nem assim, a IA, né? Hoje em evidência tá a IA. A IA, quanto mais na época, e foi em 65 que a IA foi pensada, o computador pensa. Isso foi em 65. E só que naquela época a gente não tinha tantos dados como a gente tem hoje. Então, com o desenvolvimento, né, o desenvolvimento da internet, o mundo virando plano, o que aconteceu? A gente tem a capacidade de ter hoje uma inteligência artificial, né, que tem 3 níveis, e não chegou no nível máximo ainda está no nível de programação. Mas a gente já tem como fazer essa análise. E aí eu faço uma analogia ao ser humano. Então, assim, não tinha nome ainda, mas já existia. Tudo, na verdade, tudo já existia, né? Da Tudo já eternidade. existia. Mas em relação a isso, porque tá aparecendo muito isso, tá aparecendo muito aquilo. Eu acho que quanto mais fala, é melhor. Porque quanto mais você fala naquilo,
você vai desenvolvendo conhecimento, vai se conectando com pessoas que têm o mesmo conhecimento e vai trazendo a cura, a solução. Poxa, como é ruim uma pessoa que é travada, né? Não consegue desenvolver na vida, não consegue ver suas conquistas, não consegue ser feliz. E todo mundo merece ser feliz, você merece ser feliz. Eu falo assim que a felicidade é um estado de espírito. Uhum, Se a pessoa não é feliz com ela mesma, ela nunca vai achar um motivo de ser feliz. é verdade. E aí vem a importância da É. psicanálise para achar o caminho da felicidade. Hoje dentro da psicanálise, Joyce, a primeira coisa quando eu vou fazer uma anamnese com o paciente, eu pergunto para ele, o que que é valor? Qual o Hum. valor que ele carrega? Qual que é o Porque o valor tá respeito? ligado à identidade? O valor está ligado à Uhum, identidade. entendi. Por exemplo, assim, a gente vem de um sistema, né? Tem o sistema familiar, vem o sistema político, social, vem o religioso, Uhum, vem o profissional, e todos nós, a gente carrega um valor disso, porque o uhum, meio também nos modifica, uhum, né? E aí a gente observa que as pessoas hoje, depois do, vamos dizer, depois da marxista, né? Que começou tudo isso, essa questão do comércio, essas coisas, o homem, ele vem perdendo a sua essência. uhum, E essa essência, ela está muito ligada ao valor. O uhum, valor mesmo do ser humano. Então, assim, tem gente que acha que valor para ele é caráter, outros acham que é família, outros acham que é fidelidade. uhum. Então, cada um traz consigo. E é importante a gente entender a individualidade de Sim, cada um, né? diferença, né, entre as É, pessoas. então, assim, a evolução do ser humano, eu acredito que está na individuação, Sim. né? Porque a gente observa lá Como é que é essa palavra? a individuação. Individuação. A individuação. Especificidade? É, a Ah, individuação que cada um tem a sua isso chama identidade também. identidade. Hum, Que aí você carrega o seu valor, o seu respeito, o seu limite, a sua percepção de certo e errado, que cada um tem a sua, uhum, né? O quanto você acredita em si mesmo, né? uhum, O que é prioridade, o que é importante. E outra coisa é saber identificar as nossas características e as nossas habilidades. Nossa, que incrível. Quando eu consigo trazer tudo isso, eu consigo saber quem eu sou. Nossa, que incrível. E é muito forte isso. A gente precisa mais de pessoas que sabem quem são, né? Para se Exatamente. conectarem e fazer um mundo muito melhor. E o que que acontece? Tudo isso talvez está em coisas que a gente escutou um dia, Hum, que são gatilhos. Você não é capaz, você não dá conta. sim. Isso pode vir dos pais, isso pode vir de uma professora, Isso pode vir também do que sua mãe escutou e passou para você? Ou só pode. na gravidez? Não, pode ser do que sua mãe escutou e passou para Uhum. você. Porque ela vai ensinando, né? Ela vai Querendo ou não, ensinando, ela vai ensinando. alguma hora ela ensinou uma coisa que foi da avó, da bisavó, e ela não sabe, né? Exatamente. Eu costumo ter uma parábola que minha mãe conta, sei lá, uma história, que tinha uma panela, a mulher cortava os pés ali certinho para caber na panela. "Ah, mas por que você faz isso? Porque minha avó fazia. Aí vai saber por quê? Porque minha panela era pequena. E aí não, né, vai Assim, a gente carregando. observa que essas histórias, elas acontecem, Joyce, e o que que leva? No comportamento, Uhum, na identidade, uhum, nas ações, no jeito que leva a vida. sim. Não conseguir caminhar, prosperar, aprender, tudo isso. E aí a gente fala da síndrome da Gabriela, né? Eu É, nasci assim, vou morrer assim, eu falo isso Gabriela, direto, para de né? ser a Gabriela, essa música é péssima. Eu acredito que a gente veio pra cá foi pra evoluir, sabe? Sim, sim. Eu É nasci assim, como eu vivi assim no. o salmista ele vai dizer que a vida do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando, Uhum. brilhando até tornar um dia perfeito. E eu acho que a vida do ser humano também é assim. Porque o nosso objetivo é chegar à luz, né? Chegar a Exatamente. Deus, chegar à luz, chegar à revolução, seja lá qual o nome que a pessoa dê. Mas é o objetivo, é ser luz. E eu acho isso tão interessante porque a gente pensa assim, ah, mas cada vez que passa a humanidade está ruim. Mentira, é o que propaga. Não quer dizer que a humanidade toda está ruim, porque eu não estou ruim, você está ruim? Tem outra pessoa ruim? Não. É o que querem propagar, porque o mal é o que dá, o mal que grita, né? O silêncio ele ensina, ele é tudo. Mas o mal que grita, e eles querem propagar isso para poder, não existe eles, mas o propagar disso para poder prender e não ser luz.
E se você não é luz, você não é ser humano. Você perde a E humanidade, você passa a ser um animal, você passa a ser ter um relacionamento com um computador, com uma IA. Você passa e faz uma distorção do que você é. Aí você se frustra, você não vai começando a morrer em vida. É. e aí começam os problemas emocionais desde aí. Por exemplo, gente que gosta muito de filme de terror, ele começa a desenvolver um tipo de psicopatia Psicopatia. E deformidade do da caráter. realidade. E da realidade, Quando você vai ver, nas histórias era por causa disso. por causa disso. Porque a nossa mente não sabe o que é real e o que não é, né? Quando você se expõe àquilo, você passa a viver aquilo. Isso é muito É perigoso. muito perigoso. E aí, quando eu falo para você, talvez alguém disse, por exemplo, os casos de depressão, talvez começa com uma desvalorização. Uhum. Você citou aqui uma geração, né, que pensou que a gente teria que viver presa àquelas. Eu costumo dizer, muita gente vai brigar comigo. É uma geração que costuma viver uma que não é a sua realidade, né? É que Jesus era uma pessoa que queria repartir o pão, tal, tal, tudo em comum, e não é verdade. Ele buscou mesmo, o povo buscava assim, vamos acabar com o exército romano e fazer. Não, ele tinha outra palavra, uma palavra que era para a eternidade, de crescimento mesmo. E foi morto por causa disso, por causa dessa revolução, né, dessa coisa que tinha que mudar, que as pessoas tinham que crescer, que as mulheres tinham que ser valorizadas. E foi morto por causa disso. E você vê também que países que pararam de crescer começam a ser autodestrutivos. Os prédios ficam, não conseguem, são em ruínas. As pessoas, elas não conseguem se alimentar, o básico. E são países que vivem do passado, que vivem de uma ideologia, né? Que os seus governantes vivem de uma ideologia que entra em detrimento, não só da população. Eu acompanhei muito a questão da enchente do Rio Grande do Sul. E fui lá depois, o cheiro que fica. A água parada apodrece. É como se a pessoa estivesse morrendo em vida. Países, pessoas que têm decisões tão assim, ímpar, começa a ter uma decisão por uma filosofia, por uma ideologia, por uma religião, mata as pessoas. Mata os prédios, mata a natureza, mata tudo. Não, e eu falo assim, a vida é um movimento. A Uhum, partir do momento que isso. aquele óvulo ele foi fecundado, e ali tem um movimento. Né? E a Tem gente vê energia, que a né? vida é Poderosa. cíclica e a vida vai fazendo você movimentar. É Você nasce, verdade. você só mama, depois você começa a andar, começa a Uhum, falar, começa a desenvolver, começa a evoluir, e a gente precisa ir no ritmo da vida. Então a gente observa que todos os problemas mentais, ele vem quando vem uma paralisação de sim. movimento. Até mesmo uma demência. No Até caso, amarra, né? exatamente, sim, Puxa, amarra e segura. sim. Quando solta, desenvolve. Então a gente precisa ver, hoje a gente precisa se movimentar. Então a gente tem família, a gente tem a nossa individuação, a gente tem o social, a gente precisa entender de entretenimento, de lazer, de hobby, atividade física, tem que estar em movimento. Sim, Se uma pessoa estiver fazendo tudo isso, é muito difícil ela ter um problema mental. é verdade. É verdade. E assim, doutora, chegou o fim, mais o Gambito da Rainha. Ah, não, com um gostinho de quero mais. Você é super bem-vinda ao Gambito da Obrigada. Rainha. Foi muito bom você estar aqui com a gente, esclarecer todas essas situações que são tão necessárias, né? E eu quero que você fale uma palavra para quem está nos assistindo hoje, que talvez nós nem vamos existir mais quando essa pessoa nos assistir, mas deixar isso, que é o legado que você quer deixar para as próximas gerações. Eu acho que nunca é tarde para recomeçar, né? Eu falo assim que eu me acostumei com o meio empresarial, achei que era tudo. Uhum, Mas quando aquilo acabou, eu vi que eu precisava recomeçar. E recomeçar depois dos 35, Joyce, foi desafiador. eu imagino. Até pela sociedade. A sociedade Sim, nos critica. é, Nossa, depois que já tá mãe, depois que não sei o quê, ai, voltar para a sala de aula, aquela coisa assim. Mas para mim foi uma experiência única. Eu não sei as mulheres que estão nos assistindo, se em algum momento um seu sonho seu paralisou. Eu quero dizer que ainda existe vida aí, então faça movimentar, que linda. sabe? Eu acho que é isso, que nunca é tarde para a gente poder realizar os nossos sonhos e fazer o que a gente gosta.
E quando a gente se vê como prioridade, a gente busca a questão de bem-estar. Sim. E às vezes o bem-estar não tá ligado mais à condição financeira, mas uma estabilidade de conforto em todas as áreas, Uhum. né? Então, hoje eu falo, antes eu trabalhava sábado, domingo, feriado, abrindo loja, fechando loja. Hoje eu consigo ter os meus atendimentos semanais dentro do Dentro da horário. agenda, né? Eu consigo levar os meus filhos para a escola, eu É muito consigo bom. buscar os meus filhos, eu consigo acompanhar no vôlei, que eu já tenho um que já é atleta, né? Então, assim, eu consigo acompanhar o pequeno dentro da questão da alfabetização e essa qualidade de vida, porque a gente às vezes quer fazer tudo na força do braço e não é sobre isso, Uhum. mas é sobre respeitar quem a gente é, né? Validando, né, as Uhum. nossas habilidades, as nossas características Uhum. e não se diminuindo para caber, Uhum. porque eu Incrível. acho que muitas das vezes nós vamos nos diminuindo para caber Uhum. e achando que ser amado é só quando o outro me ama. Mas eu Verdade. acho que o auto-amor, eu quero deixar para as mulheres. O alto amor. Pratique o Que auto-amor. lindo. O auto-amor. É olhar para você e dizer assim, ó, eu posso, eu consigo, eu mereço. Lindo, doutora Porque se Kátia. você não se acolher, Joyce, quem vai É, nos acolher? é verdade. É Então, verdade. se perdoe, cuide de você, tira tempo para você. Porque quando chegou uma família na minha vida, quando chegou o marido na minha vida, quando chegou a profissão na minha vida, já existia alguém aqui. Sim, Então a gente precisa validar esse ser humano que eu sou, né? verdade, E muitas verdade. das Não vezes se anular, né? não se anular, muitas das vezes as mulheres trocam a maternidade, né? Uhum. E se anula. Uhum. E eu quero te dizer, antes que esse filho chegou, tinha uma mulher incrível aí, cheia de vida. Então continua a viver. Sonhe, realize e se movimente. Que lindo. Muito obrigada, doutora Obrigada a você, Kátia. Quero te Joyce. Foi agradecer muito pela sua bom, presença aqui no viu? Gambito da Rainha. E é isso, gente. Viva a vida de forma responsável, mas intensa. Alto Exatamente. amor. Alto amor. Eu acho que o alto amor e a autorresponsabilidade andam junto. Isso, alto amor, então autorresponsabilidade. As É. palavras de hoje. Um grande abraço para vocês, mulheres. Estamos te esperando aqui no Gambito da Rainha. Também quero agradecer a Elia Brasil, essa empresa de comunicação incrível que tem aberto os caminhos para que mulheres tenham voz e façam acontecer. Toda mulher carrega uma história e entre no jogo da sua própria vida.